Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus Cristo, você aqui do meu canal do YouTube, que Deus te dê a bênção e a vitória. Uma mensagem para você aqui falando sobre fé, sobre crer, sobre receber bênção de Deus, tá? E o versículo para aqui vai ser Marcos 11:23, tá? Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo 11, versículo 23. Nós vamos meditar aqui nesta palavra que diz assim, olha, versículo 22. Jesus respondeu, disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. É um versículo que deixa aquela pergunta que dá uma polêmica danada. A nossa palavra tem poder? Muitos creem que a nossa palavra tem poder. Outros não creem. Outros não acreditam que a nossa palavra ela tem poder. Tá entendendo? Então, nós que somos cristãos, que lemos a Bíblia, que estudamos a Bíblia, talvez você que está nesse canal, você fala, pastor, eu não sou evangélico, mas eu creio na palavra de Deus. E você já passou por esse versículo, e aqui Jesus está falando assim, ó, primeira coisa, tendes fé em Deus. Pronto, você tem fé em Deus? Pastor, eu tenho fé em Deus. Jesus fala assim, ó, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte aqui, não é monte de terra lá, montanha, aqui em Nova Lima, Pico do Elefante, não é isso não, tá? Monte aqui é problema, dificuldade, adversidade, tá entendendo? Disser este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. A fé que opera milagre não é a fé da mente. Tem um vídeo aqui no meu canal falando a fé da mente, a fé do coração. A diferença entre a fé da mente e a fé do coração. Tem uma playlist aqui escrito fé. Você vai ver lá, a diferença da fé do coração para a fé da mente. Rapidinho. A fé da mente é aquela que procura explicação. Tá? Fulano recebeu uma cura, mas como que ele recebeu essa cura? Por que ele recebeu essa cura? O que aconteceu para ele receber a cura? Ou seja, a fé da mente procura explicação. Tem que ter uma explicação lógica para aquela pessoa receber aquela bênção. A fé do coração, não. Recebi, pronto, acabou, não quero nem saber. O que eu quero é que Deus operou o milagre na minha vida. Esta é a fé do coração. Tá? A fé, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Você falou? Você viu aqui? Jesus disse a palavra crer. Você tem que crer no seu coração. Se você tem fé em Deus e você está precisando de uma bênção, de um milagre, de uma vitória, e você crê no seu coração, você vai falar, em o nome de Jesus eu vou receber esta bênção, eu vou receber este milagre, esta bênção é minha. Se você não duvidar no seu coração, independente do pensamento que vier na sua mente, porque o inimigo, o mal, ele trabalha aqui. Por isso que Jesus falou lá assim, ó, filhinhos, dai-me o teu coração. Deus está lá na Bíblia. Por isso que Deus pede o coração, Deus não pede a mente. O inimigo joga, lança flecha no seu coração, na sua mente. E ele vai lançar pensamentos para tirar a sua fé. Você vai falar, isso não vai acontecer, isso não vai pegar. Será? Não tem será. Se você crê no seu coração e na palavra de Deus, eu tenho uma frase, tá na capa de uma dessas Bíblias aqui, está escrito, se Jesus disse, e está escrito na palavra, acabou o debate. Eu creio.
Tá entendendo? Ah, pastor, eu creio que tá assim, mas é tão difícil. Aí você crê mais na dificuldade do que na palavra que Jesus falou. Tem várias perguntas que ficam com isso. Quer dizer que se eu falar, acontece? Aí a pessoa vai te falar assim, mas, pastor, a Bíblia nos diz que nós vamos receber segundo a vontade de Deus, sim. Eu vou até ler o versículo aqui para você. 1 João, capítulo 5, versículo 14, versículo 15. Está escrito isso sim. Está aqui, ó. 1 João, versículo 5, capítulo 5, versículo 14 e 15. Está escrito aqui, ó. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aí, tá vendo, pastor? Tem que ser da vontade de Deus. E se não for da vontade de Deus? Olha o 15. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. João está falando aqui, se nós sabemos que ele nos ouve, então nós temos certeza que nós vamos receber. Mas pera lá, pastor, tem que ser da vontade dele. Aí eu te pergunto, como detectar, como saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida? O apóstolo Paulo nos escreveu isso na carta dele aos Romanos. Tá? Você vai lá para Romanos, no capítulo 12, já abriu até em cima, graças a Deus. Capítulo 12 de Romanos, Paulo escrevendo aos cristãos de Roma, ele fala assim, ó, e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, lendo esta palavra de Paulo, nós descobrimos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Aí eu te pergunto, a bênção que você quer, a bênção que você almeja, ela é boa, perfeita e agradável? Se ela é boa, perfeita e agradável, então ela é da vontade de Deus. Você vai ver que às vezes você vê pessoas passando por dificuldade na área da saúde, é o que mais nós vemos. Eu trabalhei no hospital, vi muito isso. Pessoas que têm que tomar remédios fortíssimos para cortar a dor. Às vezes a pessoa sofrendo com câncer, tuberculose, às vezes a pessoa tendo que retirar até parte do seu corpo. Né? Eu te pergunto, é a vontade de Deus? Hã? Eu te pergunto aqui neste vídeo, aqui no YouTube, um câncer é bom? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí eu te pergunto, um câncer é bom? É agradável? É perfeito? Você vê uma pessoa da sua família sofrendo com dores, é bom, perfeito e agradável? E aí? Paulo falou que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, uma doença, vamos lá, uma pessoa sofrendo de tuberculose, é bom, perfeito e agradável? Então, por que uma situação dessa é da vontade de Deus? Hã? Você vai abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 7, tá? Mateus, capítulo 7, versículo de número 11. Você vai ver que Jesus vai falar assim, ó. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem? Ou seja, tem até aquela frase que muitos falam assim, Deus é pai, não é padrasto. Essa palavra não tem na Bíblia, mas essa palavra é certa. Deus é pai. Ele é pai. Ele não é padrasto, ele é pai. Aí Jesus está falando aqui, se nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem? Ou seja, se nós que somos... Eu tenho filhos. Eu já vi muitas pessoas falando, algumas pessoas, já presenciei isso.
um familiar, um parente e tal, ali sofrendo com doenças em fase terminal, e a pessoa virar para aquele enfermo e falar assim: ó, fulano, não desiste não. Você está passando isso, é Deus provando a sua fé, porque Deus te ama. Peraí. Deus é pai. E ele falou que nós somos maus e sabemos dar coisa boa aos nossos filhos. Quer dizer que Deus, como pai, nos ama tanto que põe um câncer em mim e em você? Aí você fala assim: pastor, então por que nos sobrevém? Nós somos sujeitos a enfermidades, nós somos sujeitos a erros, nós somos sujeitos a muitas coisas. Eu fumei durante 6 anos da minha vida, fumei cigarro. O que eu recebi como presente? Um problema grave no pulmão que os médicos já não sabiam mais o que fazer, já estavam esperando a minha morte. Que muita gente vai falar assim: talvez a pessoa fumou a vida inteira e tal, e aquele problema no pulmão é resultado daquele fumo. Não, mas se você aceitou Jesus, e se você crê que ele transforma, a Bíblia fala que eis que faço nova todas as coisas. Eu fui curado. Tá entendendo? Tá entendendo? Então, quando eu tive esse problema no pulmão, eu criei na cura divina. E Deus me curou. A ponto de um dos médicos, quando eu fui fazer um check-up, ele falou comigo assim: olha, eu creio que você teve essa doença, porque aqui está assinado por 5 médicos especialistas que você teve. Porque hoje você não tem nada no pulmão. Ele até falou comigo assim: olha, parece que você teve até um transplante do pulmão, que até pneumonia deixa sequela. E o seu pulmão não tem nem sequela do que você teve. Tá entendendo? Porque Deus, ele é pai. Ele não quer coisa ruim para você. Agora você tem que crer e obedecer a palavra de Deus. Muitas pessoas podem falar comigo assim, talvez você está pensando aí assim: ó, pastor, e Jó? É a saída para toda pessoa que tem aquela dificuldade de crer que Deus, ele pode transformar. E Jó? Eu até tenho uma mensagem que é a 5 qualidades do cristão: servo, reto, fiel, temente a Deus e desvia do mal. As 5 qualidades que Deus citou para o acusador acerca de Jó. Observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. Ele é reto, sincero, temente a Deus e desvia do mal. Aí você pode falar comigo assim: aí, pastor, tá vendo? Ele teve uma chaga maligna do alto da cabeça à planta dos pés. Como é que fica? Sim, mas você já leu Jó 42:10? Não estou falando que você agora tem que abandonar a medicina. Os médicos estão aí para tratar como tratou de mim. Tomei remédio, fui medicado, fiquei internado, mas houve um momento que eu criei na cura divina. E Deus, ele me curou dentro daquele hospital. E Jó? A ponto de sobrar a pessoa um caco de telha e ele ficar aqui, ó, ralando, 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 ralando. Ele era servo, reto, sincero, temente a Deus, desviava do mal, levantava de madrugada para orar pelos seus filhos. Mesmo assim, aquela chaga maligna veio nele. Mas você já leu Jó 42:10? Jó 42, versículo 10, a Bíblia fala assim: olha, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro em tudo quanto dantes possuía. Jó 42:16 agora, está escrito assim, ó: e depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos e até a 4ª geração. Jó ficou enfermo, tem uma chaga maligna do alto da cabeça à planta dos pés. Permissão divina. Mas lá no final, Deus tirou aquela chaga dele. Tudo que ele perdeu, Deus restituiu em dobro. Por quê? Porque ele era servo de Deus. Então, quando você vai no Marcos, capítulo 11, versículo 23, para você não falar assim: pastor, tem que ser da vontade de Deus. Sim, igual Paulo falou, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável.
para terminar isso aqui, tem pessoas que talvez você possa falar assim, pastor, mas eu já pedi e eu não recebi. E o que eu quero é bom, perfeito e agradável. Sim, vou te fazer um exemplo. Tem pessoas que não têm carro, não têm veículo próprio. E ele vai para a igreja debaixo de chuva, ele vai para a igreja a pé, vai para a igreja de carona, vai para a igreja de qualquer maneira. Ele vai para a igreja. Aí ele tem um desejo de ter um carro, de ter ali um veículo para ele e a família dele ir, andar. Você pode reparar, a maioria, ele ora, faz campanha, faz propósito, pede a Deus, Deus vai lá e dá ele aquele carro. Depois que ele tem o carro, tá? Se o carro tiver sem gasolina, e fala assim, irmão, você não vem na igreja outro dia, ele vai te falar assim, meu carro acabou a gasolina. Mas peraí, antes de ter o carro, ia a pé, ia de táxi, ia de mototáxi. Se tiver chovendo, pegava a sombrinha, guarda-chuva, ia, pegava a capa, ia. Mas depois que ele recebeu a bênção, o carro, ele só vai se for de carro. Se não for de carro, não vai. Antes de ter o carro, juntava esposa, filho, sogra, neto, periquito, papagaio, ia todo mundo a pé, ia contando casa, ia tal. Depois que ele recebeu, que Deus deu ele o carro, não, meu carro está sem gasolina, eu não pude não. Então essa bênção poderia ser boa, se ele continuasse fiel a Deus. Mas aquela bênção acabou tirando ele ali dos cultos, aqui no exemplo. Agora ele só vai se o carro estiver bom. Meu carro estragou, não tem como eu ir na igreja. Meu carro está no conserto, não tem como eu ir na igreja. Mas quando ele estava sem carro, ele ia. Tem coisa, a Bíblia fala, há caminhos que para o homem parece direito. Mas o final dele é a perdição. Para mim, ter um carro é bom. Mas se Deus me deu um carro hoje, eu vou para a igreja se o carro tiver sem gasolina? É só um exemplo. A bênção que você está pedindo a Deus, ela pode ser boa, perfeita e agradável. Mas depois que Deus te der ela, você vai continuar fiel do jeito que você está? Deus, pela sua presciência, ele sabe que se ele te der essa bênção, que vai ser de você amanhã. Então, por isso que às vezes você pede, eu quero, eu vou receber e acaba não recebendo. Por quê? Na sua visão vai ser bem, mas depois que você receber, Deus sabe o que vai ser lá na frente. Então, às vezes, Deus prefere deixar como está, para você não perder sua salvação. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Você aqui do meu YouTube, você desse canal, nunca deixa de crer em Deus. Nunca deixa as bênçãos que você recebeu tirar você do caminho. É bom, perfeito e agradável? Profetiza a vitória, porque Jesus está falando. Qualquer que disser este monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que você diz, tudo que disser será feito. Mas você não pode deixar esta bênção tirar você do caminho. Fique na paz, que Deus te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, se inscreve aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, tá? Dê o seu like aqui para ajudar o canal e o YouTube assim saber que você gostou desta mensagem. Compartilha para os seus amigos, compartilha para mais pessoas em nome de Jesus. Amém? Fique na paz, que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.